Olá, hoje eu quero que você pense comigo. Será que a nossa comunicação emocional nos derruba, nos atrapalha? Pois é, muito tem se falado, né? Tem sido falado sobre isso, mas eu ainda acho que com pouca profundidade. As pessoas, né, têm falado de comunicação emocional, de inteligência emocional, mas não têm falado, como eu sou apaixonada por isso, estudei muito, porque eu já sofri muito com a minha inteligência emocional. Eu percebi que era ela que me alterava no momento de comunicação. Eu percebia que era ela, a minha inteligência emocional, que às vezes explodia, e aí vinha a italianona louca, e aí punha tudo a perder. Eu acho que a nossa inteligência emocional, ou comunicação emocional, como eu gosto mais, ela é fundamental. E é uma pena que eu, você, todo mundo e ninguém, o todo mundo, ninguém aprendeu isso na escola, na tenra infância, na adolescência, na fase, né, na juventude e na fase adulta, porque é ela que nos derruba. Eu que já trabalhei com, né, sou coach de comunicação, já tive mais de 100.000 alunos, quer dizer, bastante, não é 10, né? Não é 10, não é 100, são 100.000 pessoas. E quase todos me procuravam, né, para aprimorar a comunicação, porque queriam falar bem no palco, falar bem na reunião, falar bem como, né, líderes. Assumi agora um cargo de liderança, preciso aprimorar minha comunicação. Todos que me procuraram, todos, todos, eram inteligentes, claro, porque a inteligência daquele assunto, daquele conteúdo, a gente tem a informação. O que acontece na hora H que a gente tem que se comunicar é um descontrole emocional. Não é que a gente tem petis e chora, não é isso. É que na hora que eu vou participar de um simples call, de uma reunião, de estar lá passando novas métricas para minha equipe, de estar diante do conselho para passar o resultado da minha pesquisa daquele assunto. Na hora H, o meu cérebro está preparado, o PowerPoint preparado, eu sei a que conclusão eu cheguei, eu sei tudo. Só que na hora H, não, até de véspera, a minha cabeça fica mandando essa informação. Amanhã eu tenho a reunião, amanhã eu tenho que explanar tudo que eu pesquisei, daqui meia hora começa a reunião e vão estar lá todos os, né, os velhos, os profundos, os sêniores, e aí a gente começa a pilhar a emoção. É só isso. E aí a gente, é daqui a pouco, é daqui a pouco, é daqui a pouco, pronto. E aí na hora a gente está completamente alterado. Quando eu falo completamente alterado, ninguém está tendo crises, tá? Mas há um batimento cardíaco mais acelerado. E o resultado desse batimento cardíaco com mais ritmo, com mais intensidade, faz uma mudança total no nosso corpo, total, mas não é parcial, não é um pouquinho, é total. Então, para que serve o coração? Eu tenho dito sempre, né, que o coração, ai que linda, emoção, né, coração para cá, como coração para lá. Ok, isso mesmo, a gente guarda as nossas emoções aqui. Só que ele é uma bomba. Eu não sei se você já entrou. Quando eu era menina, meu pai tinha um sítio e não tinha luz. E eu me lembro que eu dormia com o barulho da bomba. Tuf, tuf, tuf. A bomba, tuf. Puxava a água, tuf, tuf, tuf. E assim produzia-se energia. Não sou engenheira, mas eu me lembro crescendo lá no sítio em que toda a família, os primos, a gente se reunia. Eu crescia ouvindo aquela bomba. E depois, já, né, grandinha, fui estudar, né, as reações emocionais que um corpo tem, e num dos cursos eu vi, é uma bomba que todos os nossos momentos, essa bomba, tuf, 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 claro, todo mundo sabe, o coração bombeia oxigênio, bombeia todo o corpo, a gente sabe. Então, como a comunicação é sempre uma situação de atenção,
é sempre uma situação importante, é sempre uma situação em que você vai se expor, né? Que a gente vai se expor, a gente vai estar lá contando o que sabe e refém do julgamento do outro. Então, não é uma situação confortável, não é uma situação confortável. Por isso que as pesquisas, né, as pesquisas dizem, você já ouviu falar, eu também já ouvi falar, porque já foi super, né, declamado, de que as pessoas têm mais medo de morrer do que de falar em público. Então, por que esse medo? É porque a gente não tem a noção de como diminuir a bomba. Como deixar na hora H a bomba não enlouquecer de tu. Então, se você já ouviu, né, você estava lá na reunião falando e você estava ouvindo você só não ouviu se você não prestou atenção naquele porque é assim mesmo. Então, na hora H, há todo um descompasso de ritmo, e esse descompasso de ritmo faz com que a gente starte gatilhos de medo. Não é um medo, não é, mas é um medo. Será que eu vou dar conta? Então, olha só, a respiração acelerada starta uma mudança rítmica, startando a mudança rítmica. A gente fica acelerado, aí o nosso pensamento começa a ouvir, olha só, o pensamento ouve aquele tuf e começa a acelerar ainda mais. E aí a gente que tinha tudo preparado para falar, tudo claro que a gente ia falar, a gente entra um pouquinho em pânico, pouquinho, não é um pânico, tá? São pânicos pequenininhos, mas como não é não é uma situação confortável, ninguém gosta de sentir medo, ninguém gosta de ter crise de pânico, então a gente passa num determinado momento da vida, talvez você esteja passando por isso, né? Num determinado momento da vida a gente começa a perceber que que aquele batimento acelerado é um pouco incômodo, aí a gente começa, né, a entrar na zona, né, de autodefesa. Aí a gente entra na reunião, a gente fala pouco, a gente emite pouca opinião, a gente é melhor ir no pouco do que arriscar falar besteira, e aí a gente perde um pouco a graça. Uma outra coisa que acontece também com a recorrência das coisas que nos amedrontam, profissionais, tá? Profissionais. Tá claro que também nas pessoais, mas a recorrência, de novo uma reunião, Sabe o que eu lembrei agora? Nossa, eu estava falando e lembrei. Teve uma grande empresa que eu fiz um treinamento por muitos anos, acho que eu fiquei lá dentro daquela empresa prestando os meus serviços por 10 anos. E era famoso que no domingo à noite todo o grupo diretivo e gerencial, e dava lá umas 100, 200 pessoas, as pessoas não dormiam, porque na segunda-feira, logo cedo, eles tinham um call, né, uma reunião presencial com o CEO da empresa no auditório. E eram reuniões em que o presidente da empresa era assim bem tirano, era bem exigente, era bem resoluto. Então ele ficava lá na frente, lá em cima do palco, e ele apontava: fulano, levante aí e me conte como está a sua área. Ciclano, levante aí e me conte como está a sua área. Então era famoso, era até motivo de piada, porque domingos à noite eles não dormiam, de preocupação, de medo de serem, no dia seguinte, chamados a levantar e dar a opinião. É famoso, uma grande empresa, não vou falar o nome porque não posso, porque não é ético. Então, olha só o fato de amanhã eu ter uma reunião importante, ou com o cliente, ou com o meu gestor, ou com o meu CEO, ou com os conselheiros da empresa, só este fato já começa a pilhar o meu coração, a pilhar essa bomba, e essa bomba, né, por isso que eles não dormiam, desse grupo aí de uma grande rede de supermercados.
Eles já não dormiam, porque na hora que eles deitavam na cama para dormir, né, a cabeça já vinha, é amanhã, é amanhã, é amanhã, amanhã de novo. E se ele me chamar? Será que eu estou preparado? E será que eu vou gaguejar? E será? Então, claro que ninguém dorme com este pensamento, e é porque esse pensamento, né, resulta uma bomba tuf, 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 tuf. Então, o, né, a tal da inteligência emocional, ou como eu gosto de chamar, a tal da comunicação emocional, é isso. É a gente saber que isso é humano, isso é perfeitamente normal. Eu fui muito tempo mestre de cerimônias de eventos. Então, como eu dava aula dentro da empresa, eu era coach, a empresa ia fazer um evento, precisava de uma mestra de cerimônias. E muitas vezes ia lá eu, toda arrumada, toda, né, preparada para o momento solene. Mesmo eu, que sou da área, na véspera eu já ficava mais atenta. Atenta! Ui, amanhã eu tenho, não é uma aula, que uma aula é muito gostosa, o coach é muito gostoso. Amanhã eu vou estar diante de um grande público. Mesmo eu, que me chamo de macaca velha, né, da área, nas outras, no resto também, mesmo eu já dormia um pouco preocupada, já acordava um pouco já pilhada, um pouquinho alterada, já me dirigia ao local, né? Já um pouco mais ansiosa, porque veja só, o coração bate, o coração, a cabeça fica pensando, o corpo fica mais ansioso. E eu me dirigia para lá, né? Ai meu Deus, não posso esquecer, não posso cometer uma gafe. Eu sou um pouco rainha das gafes, não posso errar nomes. E aí eu chegava já bem ansiosa e bem pilhada. Então a tal da inteligência emocional nos derruba, nos derruba. É uma judiação que nenhum de nós, é sério isso, é muito sério, a gente não tem aprendido lá na tenra infância, na juventude, na faculdade, de que a inteligência intelectual, né, nossos conhecimentos são fundamentais, mas o controle, o saber lidar com a nossa inteligência emocional é fundamental, porque é isto aqui que nos derruba, é isto aqui que faz com que a gente fique com a musculatura tensa, faz com que a gente fique bastante enrijecido, e aí faz com que a gente muito mais facilmente cometa mais erros. Então vamos voltar a essa coisa fisiológica do corpo, né? Então amanhã eu tenho uma reunião, uma apresentação, eu não posso errar, eu tenho que ir bem, estudei. Mas eu sei que é uma reunião importante, então minha cabeça sabe, perigo, perigo, perigo. E aí eu já começo bem devagarzinho a acelerar um pouco mais rápido. E com com esse acelerar um pouquinho mais rápido, os meus músculos também escutam essa informação, porque a gente funciona em rede. A rede não é só da internet, a rede não é, né, a rede de amigos. O corpo tem uma rede de informações. Então, olha só, a cabeça fala, é amanhã a grande apresentação. O coração escuta, é amanhã a grande apresentação. E já começa. E aí, os músculos já escutam também, é amanhã a grande reunião, a grande apresentação. Então, o cenário do corpo, na hora da apresentação está todo alterado. Então, veja bem, não é um grande piti, é uma ligeira alteração rítmica e de contração, como se, né, eu estivesse aqui e todo o meu corpo estivesse agarradinho e apertado lá dentro. Então, é assim que a gente vai fazer uma apresentação, um call, uma reunião ou vender coisas para o cliente. A gente vai todo apertado. Então, é isso que a gente tem que aprender, não é a desarmar, a partir de hoje vou ser zen, não funciona assim, não funciona assim. Somos seres humanos, não somos seres tecnológicos, somos seres humanos. Então, esse processo é absolutamente humano.
tá? É absolutamente humano. Então a gente tem que aprender, né, duas coisas. A gente tem a opção de ou aprender como é que a gente minimiza essas reações, né, de endurecimento, de aceleramento, para que a gente não perca o foco, ou a gente aprende como é que a gente diminui, ou a gente vai ficar, né, refém desta ansiedade humana e normal para o resto da vida. Então aí eu quero que você dê uma pensada, né? A gente tem dois caminhos: ou aprender a minimizar isso, entender realmente o que é inteligência emocional. A gente pode aprender, ela está aqui. Como é que eu deixo ela mais controlada, mais calma, mais serena, independente da situação que eu esteja vivendo, do lugar que eu esteja, da apresentação que eu esteja fazendo. Então, ou eu aprendo a controlar a minha emoção, ou eu vou ser refém dela, vou sentir medo sempre dela e vou pela vida fora me calando. Então, é bem essa conversa que eu quero ter com você. Você deve estar, né? Você já sofreu esses sintomas, né? Essas alternâncias, com certeza você já sofreu, porque não existe uma pessoa no mundo que não tenha sofrido. E muitas vezes esse corpo né, constipado, amarrado, ele tem até ele extravasa, né, de algumas maneiras. Tem algumas pessoas, não sei se é o seu caso, que quando está nesse momento né, de estresse da comunicação, algumas ficam vermelhas, né? Porque estão todas apertadas, aí o corpo, né, solta o vermelhidão. Tem outras pessoas que no momento do estresse, da comunicação, transpiram a mesma coisa. Estressou, contraiu, o corpo tem que dar vazão e aí muitos transpiram. Então, outro muito comum, outros no momento do estresse da comunicação, né, apertaram-se, ficaram ansiosos, travados, e aí muitas pessoas têm tem este extravasar da tremedeira. É muito comum. Então, cada um de nós tem uma consequência física. Cada um tem uma consequência física. Então eu quero que você dê uma pensada, né? Como é que você demonstra este acelerar de coração, esse constipar do corpo, esse bloquear a respiração e tudo, porque a gente tem uma situação de comunicação. Então é legal você dar uma paradinha e pensar, né? Como é que eu demonstro que eu estou ansioso? E tenha certeza que todos nós demonstramos os nossos nervosismos, cada um de um jeito. Tem gente que não para de mexer no anel, tem gente que parece que está enforcando, tem gente que fecha a boca. Olha só, parece que é uma bobagem, mas na hora da comunicação importante, muitos de nós trava, né? A gente trava esta região do maxilar e a gente está lá comunicando com a boca fechada porque a gente está com medão, e aí o medo vem aqui e a gente trava aqui. Então essas reações, né, ao medo da exposição, ao medo da comunicação, também faz parte do pacote comunicação emocional, faz parte, tá tudo dentro da mesma sacola, do mesmo balaio. O que eu quero agora, então você tem que pensar nisso, como é que você mostra os seus nervosismos, tá bom? Se você não tivesse esse ataque de tremedeira, de transpiração, de vermelhidão, ou de ficar mexendo em anel, uau, ótimo! O meu nervosismo, quando eu tô toda, né, muito ansiosa, vem aqui na garganta. Olha só, como eu já fui um dia lá na minha juventude, eu fui bastante gaga. Quando eu tô muito estressada, porque eu tenho que ir bem, a minha gagueira corre o risco de querer voltar. Sim, porque estou toda em alerta, a minha gagueira corre o risco, e se eu não fico atenta, a minha gagueira volta. 50 anos depois, uma coisa que eu tinha quando eu tinha 15, 12, 13, volta. Então, você tem que fazer um mapeamento, né? Como é que você demonstra
ansiedade, o seu descontrole emocional por causa de uma situação de comunicação. E fazer essa autoanálise é bem legal, porque aí vai te dar domínio, por exemplo, né? Eu com a minha gagueira tenho já o domínio sobre ela. Então isso é uma coisa bem legal para você fazer. Agora eu quero falar também uma outra coisa dentro do pacotão, né? Inteligência emocional ou comunicação emocional, como eu gosto. Como a gente, mundo moderno, a gente está sempre sendo exposto, a gente sempre tem muitas obrigações, a gente se cobra muito, tem né, a tal autocobrança, os outros nos cobram muito, tem lá a cobrança, então a gente vive constantemente assim, tenso para entregar, para produzir, para corresponder, né, à expectativa do outro, às nossas expectativas, e aí também tem as expectativas familiares, né, porque é tanta cobrança que a gente é cobrado o tempo todo, porque a gente é cobrado no mundo profissional e a gente é cobrado no mundo pessoal também. Igual. Então são tantas cobranças que aí a gente, o nosso corpo, aquele mesmo que tem lá o coração, que tem lá o pensamento, vai ser legal. Ai, meu Deus, que medo. Né? Então tem esse comando, tem essa resposta e os músculos, né, que envolvem os meus ossos, ouvindo todas essas informações, respondem, né, e ficam atentos. Então, uma coisa que é muito interessante é você prestar atenção quais zonas do seu corpo você todo dia guarda um pouquinho de tensão. Sabe por que eu estou falando isso? Porque ao final do dia de trabalho, de um dia de 8 horas, de 10 horas, cada um de nós está com uma região do corpo um pouco mais dolorida. Olha só. Claro, se eu sou uma pessoa bem que eu me cobro muito, qual é a região do corpo que eu vou estar sempre sobrecarregando com recorrência de emoções cobradoras? Esta região. Então é muito comum quase todos terem dores nessa região. Se eu sou uma pessoa que, por causa das relações de comunicação, estou sempre, né, um pouquinho insegura, um pouquinho ansiosa, esta região do meu corpo está sempre dolorida. Eu não vou convidar você, mas se você apertar aqui bem no meio, né, no seu timo, aqui assim, ó, aqui, sim, ele dói. Sim, porque ele é uma né, uma mala em que a gente vai colocando a nossa energia e no final do dia dói, no final do mês dói, no final do ano dói. Então, os muito que se cobram muito dói aqui. Os um pouquinho inseguros, que estão sempre duvidando da própria capacidade, com certeza dói aqui. Tem aqueles que, por causa da má postura, olha só, não tem aí nem a ver com, né, com o nervosismo da comunicação, mas por causa da má postura, muitos de nós, ao final do dia, dói na região aqui lombar, não dá para vocês verem, mas enfim, né, no lombo, na região lombar. É muito comum também pessoas um pouquinho inflexíveis consigo, tá? Inflexíveis consigo. Você tem que acertar, você tem que acertar, você tem que acertar. Olha lá, o pensamento manda, você tem que acertar, você tem que acertar. O corpo está ouvindo, os músculos estão ouvindo, você tem que acertar, você tem que acertar. É muito comum as pessoas terem dores nos joelhos. Olha só, o que tem que ver o joelho com né, com inflexibilidade? Tem, porque na hora que eu penso, eu tenho que acertar, meu corpo ouviu e os joelhos travaram. Então, é bem um exercício bom você mapear onde dói, né? E não é onde dói recorrentemente. Se você começar a saber, uau, dói aqui, então, o que eu quero que você pense? Ai, dói aqui. Ai, dói meu estômago. Parece que eu levo um soco na boca do estômago. É muito comum também. E aí depois, né, as pessoas desenvolvem gastrite. E, nossa, metade do mundo já tem gastrite e dizem que a outra metade vai ter. Claro, porque todas as novas informações são quase um soco na boca do estômago. Os novos desafios, as novas ressignificar
profissões. Então, é sempre essa região né, concentrada, né? Então, por que que dói? Porque recorrentemente, todo dia eu mando meu corpo retesar. Amanhã, de novo, corpinho, retesa. E ele retesa em algumas regiões diferentes de uma pessoa para outra. Então, olha só, como para mim, quando eu estou ansiosa, eu lembro da minha gagueira, eu quero que você pense, descubra qual parte do seu corpo fica contraída. Se você descobrir isso, você já andou metade do caminho, porque você já sabe onde está a pedra, né? O entupido da comunicação emocional. Aí você sabendo que é na nuca que você, né, guarda a ansiedade, que é no peito que você guarda a ansiedade, que é no estômago que você guarda a tensão, que, né, que são os joelhos que ficam retesados. Se você já souber qual região do seu corpo, quando você, né, tem uma situação de quase descontrole emocional, a tal da inteligência emocional, se você conseguir detectar qual região do seu corpo trava, metade do caminho, yes. E aí a próxima metade é antes do dia D, da comunicação, da apresentação, da conversa com o CEO da empresa, da apresentação lá para o conselho, antes da hora H, você tem que trabalhar essa região. Se você trabalhar essa região que te dói, que sempre trava, que sempre amarra, que sempre dá problemas, você trabalha antes. Então você tem que trabalhar para não deixar essa região ficar muito dura, retesada, para não te boicotar. Então, eu sempre digo que as nossas emoções nos derrubam, são elas que puxam o nosso tapete. Então, conhecer onde elas estão, saber como é que elas reagem ao seu startar, né, da emoção negativa, conheça-te e aí você vai, antes do dia D, massagear, alongar, se for na nuca, alongar, se for os ombros fechados de autopreservação, você vai abrir, se for o estômago muito contraído, você vai massagear. Então, todo mundo é humano, ainda bem, ainda bem. Mas você é feito de inteligência, informação e este tal, né, do controle emocional, da comunicação emocional, ela faz parte de nós. Então, ser sereno não é só ser zen, ser calmo, né, ser controlado, não. É saber que o seu corpo vai sempre retesar em uma parte, né, com mais intensidade do que nas outras. Então, se você trabalhar esta parte específica, uau, já vai melhorar muito. É quase como um desarma bandido, porque o bandido dá emoção. Então, a inteligência emocional não é só ser bonzinho, não é só ser zen, não é só ser controlado, não. É mais do que isso, é você se conhecer, saber onde pega, trabalhar a região que te dói, porque aí a sua comunidade, você não vai se derrubar na próxima reunião, no próximo encontro, no próximo call. Você já sabe essa persona e as suas múltiplas facetas. Eu sou apaixonada por comunicação emocional, porque em todos os meus trabalhos, sempre o que, né, os participantes entenderam era fazer esse mapeamento, detectar e ter alguma atitude para minimizar a ressonância da ansiedade. Porque a ansiedade, o coração acelerou, ressona e ressona tão alto que os nossos pensamentos começam a embaralhar, bagunçar e aí a gente demonstra que está ansioso. Então, pessoas com um bom controle emocional não são as frias. São não, aquela pessoa que nunca se altera. Não é isso, né? A gente é humano. Às vezes a gente altera e fala o que não devia. Então, pessoas com bom controle emocional, elas sabem gerenciar essa coisa física, que acontece dentro da gente.
Era isso que eu queria conversar com vocês. Faz aí uma mapeada, uma pesquisada, como é que tá a sua emoção, né, a sua comunicação, a sua comunicação emocional e tem alguma atitude de mudança em alguma região física e é claro para nossa comunicação emocional ser um pouco mais equilibrada, né, e não isso, né, ser um pouco mais equilibrada, a respiração é sempre a melhor coisa que a gente pode fazer para a gente mesmo. Era isso que eu queria compartilhar com você. Estou feliz. Se você gostou do vídeo, se você achou esse vídeo relevante, por favor, preciso do seu comentário, do seu like. Preciso mesmo, porque aí eu vou contribuindo com os meus saberes. E os meus saberes são todos ligados, né, pela paixão que eu tenho pela comunicação. Obrigada.